Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Lima e hoje eu vim mostrar para vocês como que o RH avalia o seu currículo, o que que é visto e o que que pesa para você ser chamado ou não para uma entrevista, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que o RH avalia no seu currículo é se o seu currículo está escrito de forma clara. Às vezes a pessoa manda o currículo sem formatação, às vezes a pessoa não coloca nenhum tipo de espaçamento, as informações ficam todas confusas, bagunçadas, ou as informações estão incompletas ou nem tem informação quase no currículo. Às vezes a pessoa manda, né, o currículo com uma mensagem dizendo: prezado recrutador, preciso muito, tenho 50 anos de experiência na área tal, 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 favor entrar em contato comigo, mas não manda o currículo. Então, tudo isso é observado para o recrutador pensar, né, decidir se ele vai ou não vai avaliar o seu currículo. Quando o currículo está fora do padrão, quando o currículo está confuso, quando ele não está claro, muitas vezes ele nem é avaliado, tá? Em seguida, o que o recrutador olha? É óbvio, gente, que o que eu estou falando vai depender de recrutador para recrutador, de empresa para empresa. Cada empresa tem um perfil, cada vaga tem um perfil. Então, às vezes, o que é bom para a empresa X é ruim para Y e vice-versa, tá bom? Mas eu vou falar no geral para que vocês possam se autoavaliar e entender por que talvez que vocês estejam sendo reprovados quando manda o currículo ou não sendo chamados para as entrevistas, tá bom? Depois, né, se o currículo está bem estruturado, está bem escrito e está claro, é avaliado idade e onde a pessoa mora. Muitas vagas preferem pessoas jovens para trabalhar e muitas já preferem pessoas mais experientes. Como eu disse, não tem certo e não tem errado, mas às vezes você está mandando, você tem 40 anos e a vaga ela quer alguém que tenha até 25. Ou você tem 25 e a vaga quer alguém que tenha mais de 30, mais de 40. Por que isso? Porque normalmente quem é mais velho é mais experiente. E algumas empresas preferem, né, que a pessoa seja mais experiente, porque a pessoa vai ter mais autonomia, ou vai precisar trabalhar sozinha, não tem, né, um apoio, uma estrutura, ou a pessoa tem mais experiência naquela área, ela não vai ter custo de tempo nem de dinheiro para precisar treinar. Ou às vezes a pessoa prefere alguém com menos idade, porque normalmente essa pessoa tem menos experiência no mercado. E a pessoa menos experiente pode ser treinada e moldada de acordo com como a empresa pensa ou de acordo com como a empresa deseja. Então, se você trabalhou uma vez na vida ou nunca trabalhou, tem empresas que preferem o seu perfil, tá? Então, não se assuste, eu tenho pouca experiência, ou eu não tenho experiência, ou eu tenho muita experiência, e é isso, não existe certo e não existe errado. Outra coisa que conta também é onde você mora. Muitas empresas, a maioria inclusive, prefere pessoas que morem próximo ou com fácil acesso ao local de trabalho. Por quê? Primeiro, por conta de custo. Segundo, por conta do tempo que você vai levar para chegar na empresa. Às vezes acontece uma emergência e você precisa se deslocar antes do seu horário, ou às vezes você precisa ficar depois do seu horário, sair mais tarde, obviamente chegar mais tarde em casa. Então, muitas empresas preferem pessoas que moram mais próximo ou que tenham fácil acesso. Além disso, por conta, né, do Vale Transporte, os cargos que recebem Vale Transporte, que optam por receber o Vale Transporte, quanto menos a empresa precisar pagar para o seu deslocamento, melhor. Tem pessoas que precisam de 3, 4 conduções para chegar até o local de trabalho e isso é mais custo para a empresa. Algumas empresas não se importam com isso, outras sim, então isso também é um ponto a avaliar. Além disso, a respeito do desgaste do profissional. Se ele leva 3 horas para chegar na empresa e mais 3 horas para voltar da empresa por conta de fazer muita baldeação, ou porque é tudo engarrafado, ou porque é longe mesmo do local de trabalho a sua residência, ele tende a ficar desmotivado e cansado mais rápido. Logo, a empresa entende que ele vai render menos em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, tá? Depois, o que a empresa avalia é a sua formação. Sua formação é muito importante, é importante que esteja também claro no currículo. É importante que você tenha formação referente, né, à vaga em que você se candidatou e que você tenha também especializações. Por exemplo, se eu contrato uma pessoa para trabalhar na área de recursos humanos, dentro do RH eu tenho várias especificações. Então, eu tenho departamento pessoal, tenho recrutamento e seleção, tenho treinamento e desenvolvimento, endomarketing. Então, dentre todas essas especificações, vai ter vantagem
aquela que se especializou naquela área específica, desde que não seja uma vaga generalista. Então, se eu quero contratar alguém para fazer recrutamento e seleção e aquela pessoa tem especializações em recrutamento e seleção, tipo entrevista por competência, teste psicológico, alguma formação de avaliação de candidato, tem experiência em determinadas plataformas específicas para recrutamento e seleção, essa pessoa vai ter mais vantagem do que aquela outra que só tem a faculdade de RH ou de psicologia ou de administração, que seja. Então, você ter cursos, especializações, formações voltadas para a área que você quer trabalhar é muito importante, desde que você não seja um profissional generalista e que você queira trabalhar também numa vaga generalista. Tem vagas que o RH faz de tudo um pouco. Então, não é tão necessário que você tenha especialização em cada uma das áreas. Mas se é para trabalhar numa área específica, como também da administração, dentro da administração a gente tem compras, a gente tem estoque, a gente tem contas a pagar, contas a receber. Às vezes o RH fica dentro da administração. Enfim, tem vários, subsistemas e é importante que você conheça aquele específico. Isso vai te deixar, com vantagem. Outro ponto que também é avaliado é se você concluiu todas as formações que você fez. Às vezes a pessoa coloca 10 formações e 5 foram trancadas, 5 foram concluídas. Ou você coloca 10 nas especializações, mas que não tem a ver com aquela área. Então, se eu estou me candidatando para a vaga de RH, não faz sentido eu colocar que eu tenho experiência, que eu fiz um curso de fotografia, que eu fiz um outro curso de enfermagem, que eu fiz técnico de mecânica, que eu tenho curso de tradutora, se eu não vou usar nada disso para a vaga de RH a qual eu estou me candidatando. Então, isso também acaba te queimando e a empresa acha que você está querendo só encher o seu currículo, encher linguiça, como muitos falam por aí. E também algumas empresas preferem quem tenha formação em faculdades públicas. É uma realidade, muitas empresas não falam, a maioria, na verdade, não fala, mas para determinados cargos ou em determinados locais, é sim um pré-requisito que você seja formado numa faculdade pública, ao invés de uma faculdade privada, ou uma especialização numa faculdade pública ao invés de uma privada, ou até um curso que seja ainda que particular, mas seja numa instituição mais renomada do que outra. Isso também conta para que você ganhe, a vaga ou para que você tenha vantagem sobre outro candidato. Outra coisa importante também são as experiências. Primeiro, a sua experiência ela precisa ser de acordo com a vaga que você está se candidatando. Não adianta você colocar no seu currículo que era assistente administrativo e fazer toda a rotina administrativa da empresa, que você era recepcionista e fazia toda a rotina de recepção, que você era RH e fazia toda a rotina do RH. Você precisa especificar no seu currículo o que você fazia para que o recrutador possa bater se realmente você tem ou não aquela experiência. Quando a pessoa coloca uma coisa muito genérica, nem coloca as atividades, muitas vezes ela não é chamada ou o currículo não é nem avaliado. Porque o recrutador tem muitas coisas para poder fazer, muitos currículos para avaliar, muitas entrevistas, e ele não tem tempo de ficar averiguando o que não está claro no currículo. Então, ele simplesmente vai pular o seu currículo e vai passar para o próximo que atenda pelo menos o que ele precisa para poder avaliar. Tá? Então coloque sempre especificado as experiências que você teve e o que você fazia, quais eram as atividades em cada uma delas. O tempo de empresa também é muito importante, porque quando você fica muito pouco tempo na empresa, primeiro você não teve tempo de aprender, quando você fica meses, por exemplo, 6 meses em uma, 3 na outra, 1 mês na outra, tem gente que coloca, eu fiquei 10 dias na empresa X, eu fiquei 9 meses na Y e nunca se firmou em empresa nenhuma, isso pode te prejudicar, porque você não teve tempo de aprender, porque a empresa pode achar que você tem algum problema, ou técnico ou comportamental, enfim. E ela acaba também preferindo outro candidato que tenha mais tempo. Não necessariamente você precisa ficar 10 anos em cada vaga, mas pelo menos 1 ano e meio, 2 anos é um tempo bom para que você seja avaliado para outras oportunidades de outras empresas, tá bom? É muito avaliado também, é importante o tempo que você tem de intervalo de uma empresa e outra. Então, você trabalhou em 2015 numa empresa e só saiu, na verdade, em 2015 numa empresa e só retornou para o mercado de trabalho em 2018. E às vezes a empresa pensa, nossa, mas ele ficou 3 anos fora do mercado, o que ele estava fazendo? Ele trabalhou como autônomo, ele ficou fazendo
outra atividade fora da área? Será que ele teve que resolver um problema particular? Será que ele é preguiçoso e não quis trabalhar? Será que ele ficou vivendo de seguro-desemprego e depois, enfim, ganhou uma pensão, ganhou uma herança? Ou, sabe, o RH não sabe o que aconteceu e muitas vezes ela não tem tempo, como eu disse, de averiguar. Então, uma dica, né? Se você gosta de trabalhar, se você pretende ter uma carreira sólida no mercado, saiu de uma empresa que seja para você entrar em outra. Só peça demissão se você tiver uma outra oportunidade já certa para que você comece no outro emprego o quanto antes. Foi demitido? Não espera acabar o seguro-desemprego para sair e não fica colocando também tantas exigências fora da realidade. Não é porque você trabalhou 15 anos numa empresa e ganhava 15 mil que você só vai aceitar ganhar 15 mil ou mais. Você precisa ver a realidade do mercado, você precisa ver a realidade da área que você atua, você precisa ver se você conseguiu acompanhar durante esses 15 anos numa empresa as atualizações, né, daquela posição, para que você realmente ganhe os 15 mil, ou se você precisa baixar um pouquinho a sua pretensão salarial. Então isso também é muito importante. E também é avaliado, né, se o currículo está com todas as informações que foram solicitadas. Então, se solicitou pretensão salarial, coloque a sua pretensão. Se solicitou os últimos salários, coloque os últimos salários. Se solicitou foto, coloque a foto. Se solicitou alguma coisa específica, preste atenção e coloque aquilo. Não deixa passar batido, porque senão você pode ser visto como desatento ou, enfim, como uma pessoa que não dá atenção a detalhes, e tudo isso conta também para uma avaliação. Pode ser por causa de detalhes que você não esteja sendo chamado para processo seletivo, tá bom? Gente, eu tenho muitas outras dicas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas, mas o vídeo já tá super longo, já tá com 12 minutos. Então, eu quero agradecer por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se ficou com alguma dúvida, é só perguntar para mim nos comentários ou me procurar em alguma rede social. E se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo, é só me falar, tá bom? Obrigada e boa sorte a todos. Tchau, tchau!